Fala, meus amigos, e agora a gente entra aqui numa parte extremamente interessante, são os tipos de argumentos, Quais tipos de argumentos que eu posso utilizar no meu texto? Então, quando a gente começar a produzir os textos e redigir os parágrafos de desenvolvimento nos quais nós inserimos os argumentos, né, para defender a nossa tese, aí nós temos de saber quais os tipos de argumentos que podemos utilizar. Existem várias formas de argumentar e é sobre elas que nós vamos conversar daqui por diante. Tá? É sobre essas formas de argumentar que nós vamos conversar daqui por diante. Existem alguns tipos de argumentos, é importante que você os conheça, né? Obviamente, para quando estiver lá na prática redigindo o texto, você consiga se lembrar, né? Um argumento de autoridade. Então, enfim, a gente vai conversar rapidamente sobre eles, né, para trazer essa luz aí para vocês com relação às possibilidades de argumentos que podemos utilizar para desenvolver os nossos parágrafos de desenvolvimento e enriquecer os nossos textos. Vamos lá. Tipos de argumentos. Pessoal, antes de mais nada, uma curiosidade aqui. Ó. A palavra argumento, ela vem do latim argumentum, e que tem o tema argo, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar. Né? É a mesma raiz de argentio, argúcia, arguto. Né? Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Né? Identificada a tese, faz necessário a pergunta, por quê? Né? Se você defende uma ideia, por que você defende essa ideia? Como que você vai defender essa ideia? Por meio dos seus argumentos, tá? Então, o argumento é um elemento essencial do texto dissertativo argumentativo. Nós falaremos sobre as tipologias numa próxima aula. Bom, quais os tipos de argumentos que nós vamos verificar aqui na nossa aula? O argumento de autoridade, extremamente importante. Se você encaixar um argumento de autoridade no seu texto, meu amigo, é matar a bola no peito e chutar para o gol. Argumento de consenso são argumentos um pouquinho, né, menos interessantes, mas também utilizáveis em textos, né, quando a gente não tem outras opções. Argumento pela experiência ou observação e o argumento utilizando a fundamentação lógica, tá? Um argumento pelo raciocínio lógico. Então, nós vamos verificar aqui agora esses 4 tipos de argumentos. Professor, existem outros? Existem, mas eu destaquei esses 4 aqui que eu julgo serem importantes para o seu texto. Vamos lá. O primeiro deles é argumento de autoridade, O argumento de autoridade é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista de área, tá, da área. E aí eu já chamo a atenção de vocês, um especialista de área não necessariamente tem de ser uma pessoa, né? Uma pessoa, pode ser um órgão, né, que faz pesquisas pertinentes que podem ser citadas no seu texto, né? Enfim, não necessariamente precisa ser uma pessoa, apenas que isso daí fique bem claro. Né? Eu já vi alguns sites aí falando que o argumento de autoridade é uma autoridade, é uma pessoa que ocupa determinado posto importante. Né? Não, pode ser essa pessoa que ocupa determinado posto, como veremos aqui, mas pode ser um órgão também, né? Pode ser uma entidade de pesquisa, isso daí tudo pode ser, se você tiver alguma informação, né, pertinente dessas entidades, desses órgãos, para utilizar no seu texto, que trazem fundamentação, né, para defender a sua tese, você pode utilizá-los. E nós chamamos esses tipos de construções de argumentos de autoridade. Vamos lá. Então, olhem só este exemplo aqui. Rapidamente. Segundo a pesquisa, a epidemiologia do uso de arma como autodefesa, né, de David Hemingway, professor e pesquisador de Harvard, que ouviu 14 mil cidadãos norte-americanos que foram vítimas de criminosos entre 2007 e 2011,
apenas 0,9% das vítimas usou uma arma em situações de coação criminosa. Portanto, são raros os casos em que pessoas usarão suas armas para se defender. Pessoal, uma coisa que eu preciso de chamar a atenção de vocês é com relação a isso aqui, ó. O argumento de autoridade ele funciona da seguinte forma: citamos a opinião de um terceiro, né, no caso aí o especialista de área, né, especialista no tema, para defender uma conclusão. Então é uma opinião, né, ou um dado que vai levar o texto a uma conclusão. Então olhem só, o candidato aqui, o candidato enjoado no caso, pegou uma excelente aqui, informação, né, para caracterizar o seu argumento de autoridade. Então ele pegou essa argumentação para chegar a uma conclusão. Perceba que o texto fala aqui sobre a questão do porte de armas, né, da legalização aí do porte de armas. Então ele fala aqui, ó, segundo a pesquisa A Epidemiologia do Uso de Arma como Autodefesa, de David Hemingway, professor e pesquisador de Harvard, que ouviu 14 mil cidadãos norte-americanos que foram vítimas de criminosos entre 2007 e 2011, apenas 0,9% das vítimas usou uma arma em situações de coação criminosa. Aí vem a conclusão. Portanto, são raros os casos em que pessoas usarão suas armas para se defender. Obviamente, percebe-se que o texto do candidato está indo na linha aí contra, né, a questão da liberação do porte de armas, tá? Então, ele usa um dado, né, de uma pesquisa para poder defender a conclusão dele, um argumento de autoridade para defender aquilo que ele pensa, né, sobre a questão da liberação do porte de armas. Então, portanto, são raros os casos em que as pessoas usarão suas armas para se defender. Ficou claro aí, pessoal? Tá tudo certo? Sem dúvidas? Tranquilo? Ó, uma questão aqui que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: perceberam que utilizamos palavras estrangeiras aqui no nosso texto? David Hemingway, o nome aqui da pessoa, né, e Harvard, a Universidade de Harvard. E aí você deve estar me perguntando, professor, eu não devo usar aspas para caracterizar estrangeirismos nos meus textos, né, para destacar palavras estrangeiras, né, a utilização das aspas? Sim, você deve utilizá-las. É obrigatório utilizar aspas para caracterizar palavras estrangeiras. Se você não fizer isso, você vai ser apenado, vai sofrer apenações nos critérios microestruturais do seu texto. Entretanto, há uma exceção. Qual é a exceção? Utilização de nomes próprios, né? Nomes próprios em língua estrangeira. Quando é nome próprio, você não precisa de utilizar essas aspas, tá? Então aqui no caso David Hemingway é um nome próprio. A Universidade de Harvard também é um nome próprio, é o nome da universidade. Então você não precisa utilizar aspas nesse caso, tá? Mas se for utilizar qualquer outra palavra, por exemplo, site, né? De acordo com o site tal, site não é uma palavra reconhecida no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? É uma palavra estrangeira, então necessariamente você tem de utilizar as aspas. Prefira utilizar sítio eletrônico. Segundo sítio eletrônico tal, aí você vai e cita o seu dado, né? Se for um sítio eletrônico, obviamente, renomado, para caracterizar o seu argumento de autoridade aqui no seu texto. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Outro exemplo aqui de argumento de autoridade, né? Aqui já no caso de um especialista de área. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que mudar... Opa, deixa eu mudar aqui para o slide, vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que mudar a jurisprudência em função do réu é coisa de país compadrio. Para o ministro, quaisquer mudanças nos processos nos farão voltar à época da impunidade. E aí, ó, ele pegou o argumento dele de autoridade, com base no quê? Numa citação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para em seguida concluir o parágrafo dele, o pensamento dele. Olha, logo, a possibilidade de execução da pena a partir da condenação em segunda instância foi uma das mudanças que permitiram avanços importantes no combate à corrupção
e não há razão para mudar essa jurisprudência, sob o risco de aumentar a impunidade. Então, o texto pedia do candidato essa questão, né, da possibilidade de execução de pena a partir da condenação em segunda instância, e aí o candidato se posicionou com base, ele se posicionou, pessoal, daqui para frente, com base em quê? Em uma citação, né, obviamente conectada ali com o pensamento dele, numa citação do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, é uma boa forma de fundamentar o seu posicionamento ou não é? Ora, o seu posicionamento que está conectado com a citação, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Poxa vida, um parágrafo excelente aqui que o aluno redigiu, né? Se você conseguir fazer isso no seu texto, certamente você tirará uma boa nota também, tá bom? Então vamos lá, avançando aqui. Mais um argumento aqui de autoridade, pessoal. Gosto de trazer exemplos aqui para que vocês façam isso daí nos textos de vocês. Vamos lá. Olhem só, lembra que eu falei que o especialista de área não precisa de ser necessariamente uma pessoa, né? Pode ser um órgão também, uma entidade. Olhem este caso aqui. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mudando aqui para o slide, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a permanência de uma pessoa na prisão em nosso país é de aproximadamente 1 ano, 367 dias. A prisão em nosso país é de aproximadamente 1 ano, né? 367 dias. Enquanto nos Estados Unidos é de 2.952 dias. Os presos brasileiros ficam 8 vezes menos tempo reclusos que os presos americanos. Aí olha aqui a conclusão, diante desses dados, aqui pessoal, até então é o que? É o argumento de autoridade dele, com base em dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí com base nesses dados do Conselho Nacional de Justiça de que, né, os brasileiros ficam 8 vezes menos tempo reclusos que os presos americanos, e aí ele conclui a ideia dele, o pensamento dele. Diante desses dados, pode-se concluir, pois aí com a ideia conclusiva, por exemplo, de portanto, né, pode-se concluir, portanto, que há um grave problema quanto ao sistema prisional brasileiro, o qual deve ser enfrentado rigorosamente, a começar pela reforma na legislação penal. Meus amigos, é um bom argumento de autoridade também ou não é esse daqui? É outro argumento de autoridade excelente. O candidato pegou dados do Conselho Nacional de Justiça, ele lembrou desses dados, o cara lembrou até dos dias. Certamente, isso daqui, pessoal, não acontece por acaso. Isso aqui é aluno que pesquisa e vai salvando, sabe? Vai salvando assim uns flashcards com algumas informações, vai decorando para poder utilizar no texto, né? Isso daí não é fácil de fazer. Entretanto, se você conseguir, muito bom. Mas você não pode também, não precisa também ficar citando número de dias, tá? Isso é muito difícil, né? Agora, citar aqui o preso brasileiro, né? Fica muitas vezes, né? Consideravelmente, né? Num tempo considerável menor, né? Vamos dizer assim, num tempo considerável menor do que o preso norte-americano, né? Então a gente já consegue fazer essa comparação sem citar números exatos, porque não lembrou lá na hora da prova. Então vocês podem também fazer isso daí. Aqui no caso o candidato lembrou de tudo, excelente, né? Se porventura não lembrar, pode dar aquela enxugadinha ali, mas manter a essência, manter a ideia que seu argumento de autoridade estará preservado também. Beleza? Bom, agora a gente avança aqui no argumento de consenso. Argumento de consenso. O que seria o argumento de consenso? Algumas afirmações, elas não precisam de embasamento teórico, né? Pois são consenso. Não há necessidade de um especialista para provar o conteúdo. Nesse caso, não precisamos citar uma fonte de confiança, ó, diferente do argumento de autoridade. Não precisamos citar uma fonte de confiança. Alertamos, entretanto, sobre a tênue linha entre argumento de consenso e frases de senso comum, né? Então estejam atentos. Então,
Então, ó, argumento de consenso tem que tomar muito cuidado para não se tornar frase de senso comum. Por esse motivo que eu falo que o argumento de consenso, na minha opinião, eles têm de ser utilizados em segundo plano, quando não tem outra alternativa. Por quê? Porque eles são um pouco mais fracos. Funcionam? Funcionam, mas são um pouquinho mais fracos do que um argumento de autoridade, por exemplo. Vamos lá. Olhem só este exemplo. Para alcançar patamares superiores quanto ao desenvolvimento social do país, é necessário investir nas bases educacionais da população. Ponto. Ora, isso daí é uma informação que todo mundo sabe. Ficou um parágrafo bonito ali? Ficou. Aqui a gente poderia... por exemplo, se a gente fosse falar sobre problemas de educação no Brasil, aí a gente poderia continuar. Aqui é só o início do parágrafo, tá, pessoal? A gente poderia continuar aqui o nosso parágrafo, contudo, né? Vírgula. Aí eu vou colocar um contraponto. Vou falar do problema da educação no Brasil. Então, a gente sabe que para alcançar patamares superiores quanto ao desenvolvimento social do país, é necessário investir nas bases educacionais da população. Ora, eu introduzi o meu parágrafo com um argumento de consenso, né, com aquilo que todo mundo sabe. Contudo, né, sabe-se, né, que a realidade brasileira enfrenta diversos problemas com relação ao sistema de ensino, né, algo nesse sentido. Então, você pode começar a desenvolver o seu texto contrapondo aquilo que você colocou no seu argumento de consenso. Tá? Essa é uma forma. Vamos avançar. Outra forma aqui de introduzir aqui um argumento de consenso. No Brasil, país da impunidade, os réus de colarinho branco continuam a encher seus cofres mediante propinas. Ó, colarinho branco aqui, entre aspas, para caracterizar, além do estrangeirismo, né? Palavras no sentido aí conotativo, né? Vamos dizer assim. Então aqui, ó, no Brasil sabemos, né, que país da impunidade, os réus de colarinho branco, né, continuam a encher seus cofres mediante propinas. Ora, é um argumento de consenso? É. Chega a beirar aí o senso comum, tá? Mas é algo que todo mundo sabe, que você não precisa fundamentar, citar, né, um posicionamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, ou um órgão com algum dado, alguma manifestação, para poder mencionar isso no seu texto. Isso aí é algo que todo mundo sabe e você pode inserir sem problemas, tá bom? Vamos lá. Avançando. Argumento pela experiência ou observação. Bom, a argumentação fundamentada na documentação, com dados que comprovam ou confirmam sua veracidade, como leis, doutrinas, jurisprudência. Esse é o tipo de argumento mais utilizado em concursos públicos, pessoal. Você certamente já utilizou bastante, mas nunca soube que estava utilizando um argumento pela experiência ou observação, pois você se fundamentará no conhecimento técnico das disciplinas estudadas para aplicá-lo. Pessoal, esse daqui é o argumento que todo mundo faz, né? Se cobrou lá atos administrativos, modalidades dos atos administrativos, você tem de falar sobre as modalidades do ato administrativo, você está utilizando ali argumento pela experiência ou observação, né? Por quê? Porque você está se baseando em determinadas leis, doutrinas, jurisprudências, né? Para poder redigir o seu texto, tá? Então, esse daqui, o pessoal usa bastante, tá? Olhem só, um exemplo. De acordo com o entendimento doutrinário majoritário, né? Entendimento doutrinário majoritário, olha aí, caracterizando aí um argumento pela experiência ou observação. Apesar de a Lei 8429 de 1992, né, a lei do processo administrativo, né, combinar sanções de natureza administrativa, perda da função pública, perdão, proibição de contratar ou de receber incentivos do poder público, sanções, né, de natureza administrativa, civil, né, perda de bens, ressarcimento de dano honorário e multa civil, e política também, né, suspensão dos direitos políticos. O ato de improbidade administrativa é considerado pela maioria da doutrina um ilícito de natureza civil. Ora, ele está afirmando que é um ilícito de natureza civil. E ele está afirmando com base em quê? Entendimento doutrinário majoritário, né? Com entendimento doutrinário majoritário. Então, ele está fazendo um argumento aqui pela experiência ou pela observação. Vamos a mais um exemplo aqui? Vamos lá. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro hoje.
desde a independência do Brasil em 1822, é a 7ª Constituição em nosso país, que o nosso país tem, e a 6ª desde que somos uma república. A atual Carta Magna, olha aí os elementos, né, de coesão aqui, né, substituindo a palavra Constituição aqui no nosso texto, fez 30 anos em 2018 e é um marco aos direitos dos cidadãos brasileiros, por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Nós aqui, pessoal, estamos mencionando algo acerca de quê? Acerca da nossa Constituição Federal. Então, se enquadraria aqui, ó, na questão das leis. Estou falando sobre a Constituição, né? Então, estou aqui trazendo informações com base em leis, doutrina e jurisprudência, né? Então, estou trazendo aqui um argumento pela experiência e pela observação também. E agora, utilizando a fundamentação lógica, uma forma de argumentar também os textos, né? Trazendo construções, utilizando aí, vamos dizer assim, um raciocínio lógico mesmo do texto, né? Argumentação com base em raciocínio lógico, ó. Tais como as implicações de causa e efeito. Isso aqui é muito importante vocês saberem, relação de causa e efeito. Olhem só, o sentimento das pessoas no país é que a corrupção e os desmandos do governo estão acelerando. Ponto. Uma afirmação. Se isso se expandir, né? Se isso se expandir, a economia perderá a força, tornar-se-á menos eficiente e mais defasada. Ora, qual a causa, né, de a economia perder a força, tornar-se menos eficiente e mais defasada? A causa vai ser o sentimento das pessoas no país que a corrupção e os demandos do governo estão acelerando. Então, se isso tudo se expandir, né, a economia perderá a força, tornar-se-á menos eficiente e mais defasada. Então, por causa disso, a economia perderá a força, né, e tornar-se-á menos eficiente e mais defasada. Então, perceba que tem uma relação de causa e efeito aqui nessa construção, né, uma relação de causa e efeito na construção. Então, é uma forma também de argumentar, sempre trabalhando com essa relação de causa e efeito. Professor, paguei caro no curso, quero mais exemplos. Vamos lá. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. Ora, olha aí também a causa e efeito, né? Por que boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada? Por causa de não existir políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Relação aí de causa e efeito também. Argumentação por fundamentação lógica. Perceberam aí, pessoal? Perceberam aí as possibilidades argumentativas? De todos esses aqui, o meu querido é o argumento de autoridade. Esse daí, se você consegue encaixar no seu texto, e é por isso que tem de estar lendo bastante, fazendo leituras críticas, né, de textos, verificando os dados ali relacionados ao local de trabalho que você vai exercer as atribuições públicas, né? O ofício do cargo que você vai exercer. Então, você tem de estar sempre lendo acerca daquilo que você que pode ser cobrado na sua prova. Para quê? Para que você consiga explorar esses argumentos de autoridade. Eles são sensacionais. E alunos que os utilizam, pessoal, conseguem tirar notas altíssimas nos seus textos, tá bom? Vamos encerrando esse tópico. Próximo tópico nós falaremos aí sobre os tópicos frasais, obviamente focado em concursos públicos. Não percam, até o próximo vídeo.